Fala galera, no Opinião de hoje a gente vai falar das ausências confirmadas de Arrascaeta, Felipe Luiz e possivelmente Gerson para a sequência do Campeonato Brasileiro e para o jogo de volta na Libertadores. Então se liga aqui, mas antes deixa o seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e faça parte dessa família que já tem mais de 260 mil pessoas. O Felipe Luiz teve um problema no ligamento do joelho, ambos no joelho esquerdo, tanto o de Arrascaeta quanto o Felipe Luiz, e ambos vão passar aí por um período de recuperação. O Felipe Luiz não vai precisar de cirurgia, é um tratamento, como disse o Dr. Tanuri do Flamengo, é um tratamento conservador, ou seja, a recuperação vem através de fisioterapia. O caso do de Arrascaeta é mais complicado, é a cirurgia, a artroscopia, né? Não é possível contar com o uruguaio em menos de 4 semanas. 4 semanas seria um prazo super otimista, um prazo mais realista deve ser de até 6 semanas para que a gente conte com o uruguaio. Isso faz com que o Flamengo perca o de Arrascaeta para o jogo de volta, segunda perna do jogo das semifinais da Libertadores contra o Grêmio no Maracanã, no dia 23 de outubro, daqui a um pouco menos do que 3 semanas. O do Felipe Luiz a gente ainda não sabe, mas certamente vamos perdê-lo em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos aí pensar que o Gerson se recupere, não para o jogo da Chapecoense, mas para a sequência do Campeonato Brasileiro. Como vai ficar a estrutura tática do Flamengo nesse processo aí de readaptação sem duas figuras importantes? Uma das soluções, né, como você está vendo aí nessa mesa tática, é a movimentação, é a retirada, né, do deslocamento, melhor dizendo, do Gerson ali da parte central do campo para a parte mais ofensiva e com a entrada do Pires da Mota no lugar do Gerson. E aí o Pires da Mota e o Arão trocam de posição, o Pires da Mota vira o primeiro volante, o Arão o segundo volante e o Gerson joga aberto pela esquerda. Essa é a primeira forma que o Flamengo tem de jogar. Quais são as vantagens dessa fórmula aí? A gente ganha um poder de marcação maior com o Gerson pelo lado esquerdo, ou seja, qualquer time que a gente jogar contra que tiver um lado direito forte, nós vamos ter uma marcação mais efetiva por aquele lado. Quais são as perdas, né? A primeira perda é perda da criatividade, o de Arrascaeta é mais criativo do que o Gerson. E a segunda é termos o Pires da Mota fazendo a distribuição de jogo, a saída de jogo. O Pires da Mota tem uma dificuldade ainda, eu até acho que ele consiga melhorar aí com treinos e com o desenvolvimento e a ajuda do Jesus, mas ele ainda não consegue ser tão efetivo quanto o Arão na saída de bola. Não dá para inverter o Arão com o Pires da Mota, porque se assim o fizermos, e aí a gente vai perder na parte da distribuição mais próxima à área, que é onde o Gerson atua. A primeira solução é essa. A segunda solução tem menos impacto tático, né? Palavra difícil, impacto tático, que é simplesmente a entrada do Vitinho no lugar do de Arrascaeta. O Gerson e o Arão continuam fazendo a distribuição, e a gente resolve aquela questão. Aí tem um outro problema nessa nova possibilidade. Qual é o problema? O problema nessa situação é a produção do Vitinho, que vem sendo muito baixa, e deve ser ainda pior se o Felipe Luiz não jogar, porque aí entra o René. O René, como a gente mostrou no Quica na Área aí no começo da semana, o link está em cima no card, o problema é que o René não participa das jogadas. O René fica permanentemente jogando aberto, tem uma capacidade de infiltração ruim, cruza mal e passa mal. E apesar de alguns comentaristas esportivos defenderem o René, eu acho o René um jogador fraco. E aí a gente tem uma situação muito complicada pelo lado esquerdo. Temos um lateral ruim e temos, tudo bem, até vou deixar um médio para vocês aí, porque vai ser uma chiadeira danada, né? Um lateral médio, que a galera fala que é um reserva legal, o que eu não acho, e um ponta que ainda não se firmou no Flamengo. Então a gente pode matar o lado esquerdo. A terceira solução é se nós conseguirmos, junto à CBF, uma liberação do Renier, e aí coloca o Renier no lugar do Arrascaeta, mantemos o time e tentamos contar aí com a sorte de ver o garoto deslanchar no time profissional, o que é um risco, né? A gente não sabe se vai ou se não vai, apesar de ser um craque fora de série nas categorias de base, é muito difícil fazermos esse prognóstico no time profissional com tão poucos jogos, especialmente nessa sequência difícil. A questão é muito complicada e se complica ainda mais porque o Jorge Jesus não vai ter tempo de treinamento. A gente vai ter 1 ou 2 treinamentos, um dia de treinamento pesado e outro de treinamento leve. Então vai ser muito pouco provável
que o português, mesmo sendo um técnico excepcional, consiga resolver essas questões táticas e essas questões táticas comecem a funcionar no primeiro jogo imediatamente ou no segundo jogo. A gente vai precisar de mais tempo. Então a situação é complicada, tem algumas opções. Essas são as opções mais óbvias que a gente pode ter. A gente pode criar, o Jorge Jesus pode ser um pouco mais criativo, pode puxar o Everton Ribeiro para a esquerda, colocar o Berrio pela direita, o Gerson e o Arão continuando centralizado. O Jorge Jesus pode mudar, pode jogar com apenas um atacante e uma linha de 4, ao invés do Arrascaeta colocar o Bruno Henrique por aquele lado. Enfim, tem várias possibilidades. As duas primeiras que eu falei, a entrada do Pires da Mota e a entrada do Vitinho, me parece ser as mais óbvias e me parece a maneira pela qual o Jorge Jesus deve tentar. E aí, falando do Vitinho, né, que tem uma grande chance de ser o substituto do Arrascaeta, eu vou até mandar aí um abraço para o Zogby, que falou isso no nosso grupo. A questão do Vitinho é muito simples. Ou ele joga daqui até o final do ano, ou a gente tem que colocar ele à venda e assumir a perda. Perdemos 10 milhões de euros, não foi uma negociação boa, bola para frente. Não dá para ficar com um jogador no elenco que quando a gente precisa dele, ele não rende. Essa é a minha opinião meio delicada porque as notícias não são boas, mas não se esqueça, antes de sair deixe seu like, se inscreva no canal e faça parte dessa família que tem mais de 260 mil pessoas. Um grande abraço, esse é Fabrício Kika no quadro Opinião.